Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Muito prazer, eu sou a Glauci, produtora de leite apaixonada pelas mimosas e pelo agro. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária leiteira todos os dias. Novos episódios a cada quinta-feira, ao meio-dia. Quero agradecer aos apoiadores desse projeto, a Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Equitera Agrícola, pré-secado e embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E Agroterra Agropecuária e Sementes Biomatrix. As convidadas de hoje são duas mulheres que uniram o amor pela terra com o conhecimento jurídico. A Diandra é produtora rural, cresceu no sítio e viveu na prática a sucessão familiar. Hoje atua como advogada, com foco nesse tema. A Tassiana tem mais de 10 anos de experiência na advocacia e é pós-graduada em Direito de Sucessões. E juntas, elas ajudam famílias no campo a organizarem o futuro com diálogo, planejamento e menos dor de cabeça. Seja muito bem-vinda, Diandra. Seja muito bem-vinda, Tassiana. Muito obrigada. Obrigada, Glauci, pelo convite e por inspirar pessoas. Acreditamos que você está inspirando pessoas a serem melhores, a buscarem a melhoria para a sua produção também. Parabéns. Obrigada. É um prazer estar aqui e contribuir com esse podcast. Muito obrigada, Gláucia, pelo convite. Eu realmente fiz questão de trazer vocês logo no início dessa temporada, porque sucessão é um tema que é tendel e rebuliço na minha rede social. E eu disse, não, a gente precisa conversar com especialistas na área, né? Porque é um desafio em várias famílias. E se tem uma coisa que o campo ensina, é que tudo se constrói em conjunto, na terra, nos negócios e na família. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente evita, mas que muda tudo quando é bem feito, a sucessão familiar. Então, Diandra, começa contando um pouco da tua história, como foi crescer no sítio e viver a sucessão dentro da tua própria família. Sempre amei a terra, amei estar conecta com o sítio, com os meus pais. Para mim, a alegria da infância não era estar brincando com crianças, era estar atrás do meu pai, fazendo o serviço que ele estava fazendo, aprendendo com ele. Sempre tive muito amor. Porém, a minha mãe dizia, estude para sair daqui. Tinha que sair da agricultura. Para ela, naquele momento, a agricultura não era sucesso para a tua vida. Então, ela dizia para mim e para as minhas duas irmãs, estudem para sair daqui, para não depender desse lugar. Era o que ouvíamos na infância. E a sucessão, no nosso sítio, no nosso caso, era meio que impossível aos olhos de homens, aos olhos de pessoas, né? Porque, querendo ou não, o machismo está impregnado nas mulheres também. E como somos 3 filhas mulheres, a sucessão era impossível, porque não tinha um filho homem para assumir a propriedade. Precisava ter um filho homem. Então, quando nos casamos, o nosso pai tentou fazer a venda do sítio por obra do destino, do acaso de Deus, não sei. Não deu certo, ele retomou a propriedade e eu sempre tive comigo essa chama que ardia no meu coração de dar continuidade ao trabalho naquele lugar. Porém, nunca tive a oportunidade de forma aberta. Mais tarde, minha irmã comentou comigo que ela também tinha esse desejo de trabalhar no sítio. Só que nós não sabíamos como falar isso para o nosso pai, porque parecia que era um pecado, né? Você chegar e dizer, pai, nós queremos tocar isso aqui. Era como se você estivesse desejando a morte, não sei. Naquele momento era um assunto difícil.
E aí, num sábado de manhã, eu e meu pai tínhamos o costume de, nos finais de semana, ir olhar o gado a cavalo. E num sábado de manhã, fomos olhar o gado. E ele disse, filha, tô cansado. Queria que vocês tocassem. Será que vocês querem tocar? Foi um momento muito emocionante, porque parece, assim, que foi preparado realmente por Deus, sabe? Foi muito emocionante. Porque naquela semana, eu e minha irmã estávamos conversando e, do nada, ele chegar e falar isso. Então, para nós... A partir dali, a gente começou a planejar e estudar, né? Ver como que a gente faria. Ela era professora efetiva do Estado, então não sabia... Eu, no momento, estava na área pública. Então, começamos a estudar como que a gente ia fazer aquele negócio rodar. E, no nosso planejamento, os nossos maridos continuavam onde eles estavam. Porque os dois trabalhavam com os pais. Né? O meu marido no posto de combustível há 20 anos, com a família dele, e o meu cunhado, produção leiteira, com o pai dele, né? E o nosso pai não aceitou dessa forma. Ele impôs que os nossos maridos deveriam estar ao nosso lado, para a gente conseguir fazer a sucessão. Então, foi mais um desafio bem grande, porque eles tiveram que escolher, né? Entre estar com os pais deles ou vir para a nossa história. Então, muito diálogo, muita conversa, muito planejamento. E eles escolheram estar ao nosso lado, né? Então, hoje nós duas estamos tocando o sítio do nosso pai. A nossa irmã mais velha disse que não queria ir para a agricultura, queria continuar na profissão dela, né? Então, nós lidamos hoje com aviário, suínos, gado de corte e amor, né? Porque o que mais se tem lá é amor. O que você falou anteriormente... de estude, minha filha, para você não depender disso aqui, é uma coisa muito comum, que eu acredito que a nossa geração como um todo, principalmente as mulheres, ouviram muito, porque agora a agro é tech, a agro é pop, a agro é tudo, mas lá no passado era uma vergonha você ser o colono da sala, Exato. né? Então, uma filha ficar na propriedade era um carimbo de fracasso. Né? Então, realmente não é uma exceção da regra. É a regra, é a regra. Né? Agora que está tendo essa coisa de já incentivar, independente de se é piá, se é menina, de incentivar que fique na propriedade. Né? E quando foi que esse olhar para a área jurídica de sucessão começou a se fortalecer? Foi por conta dessa transição? Depois de casada, então, eu fui trabalhar num cartório, num tabelionato de notas. E lá eu via muitas pessoas precisarem do direito, sabe? Elas precisavam de alguém do direito, mas elas precisavam de olhar humano, sabe? De ser mais humano do que o jurídico, do que a lei. E aí eu fui acompanhando ali no cartório todo esse processo das pessoas, as pessoas em momento de dor, luto, ter que trabalhar com inventário, né? Porque não é o momento ideal. Naquele momento que você está mais fragilizado, você tem que pensar como é que vai ficar o negócio do pai, como é que vai ficar o negócio da mãe. Então, eu fui acompanhando isso e tive vontade de estudar. Então, já com a minha filha, voltei a estudar, fiz a minha faculdade. E a sucessão, ela está no nosso dia a dia, né? Nós somos do agro, a gente vê a sucessão acontecer. Comentávamos, é diário, né? São passos diários a sucessão. Então, como ela tá já em mim, eu quis continuar nesse caminho. Muito bom, é uma área que realmente precisa muito desse olhar, né? Muitas vezes as famílias estão nesse momento que não é um momento de tu pensar no financeiro, é um momento que, na verdade, tu só nem queria, né? Mas tu precisa viver o luto, né? E além dessa dor, tu tem que lidar com um monte de coisa que tu não precisava estar vivendo aquilo naquele momento, né? E a Tassiana, tu também vem da roça, né? Como foi esse caminho até o direito e até esse foco em sucessão? Eu também sou filha da roça, né? Meus pais são agricultores. Tem uma história diferente da doutora Diandra. Então, eu sou filha única, mulher, né? E aí que começa o maior senso de responsabilidade por carregar isso de ser filha única. Então, é um peso mais, é uma responsabilidade a mais, que hoje está tranquilo e que talvez muitas pessoas passam por isso também. O meu pai sempre foi uma pessoa que tinha muito medo de inovar, medo de fazer as coisas. E minha mãe sempre foi uma mulher para frente, vamos fazer, vamos investir, vamos inovar. E a minha mãe gostava muito e falava para mim que eu deveria estudar,
que eu não precisaria sofrer tudo que ela sofreu na lavoura e que eu teria que me virar e nunca depender de um homem, enfim, de um esposo. E foi aí que eu escolhi o direito, por ver no direito uma força, né? E com o decorrer do tempo, com toda essa história, durante a trajetória, eu comecei a atender famílias no agro, no rural, que é o que mais tem na nossa região. E eu fui me identificando com isso, mas eu não tinha consciência disso nesse momento. Então, um certo momento da minha carreira estava um pouco desanimada. E foi aí que eu pensei, o que eu mais amo fazer? Aí veio a resposta, o que eu mais amo fazer é estar na roça, é estar no campo. E foi aí que eu decidi seguir essa área de sucessão familiar, que a gente segue no nosso escritório, que a gente tem parceiros, e também previdência rural e trabalhista empresarial rural. Então, nosso escritório é focado nisso hoje para atender essas famílias e desenvolver esse papel, que uma área se complementa à outra. Duas mulheres saíram do campo, estudaram e hoje auxiliam o campo. Muito nobre, honraram as raízes. E o que é a sucessão rural na prática? O que precisa além de passar a escritura? Assim, a sucessão, ela é um processo delicado nas famílias, porque ninguém quer falar sobre a morte. Então, às vezes, o pai fica com medo de falar sobre isso, ou talvez o filho também. Não vou falar porque meu pai acha que eu vou estar interferindo, enfim, vou achar que meu pai vai partir. Então, não vou falar sobre isso. Ou, às vezes, o pai tem medo que passe para o filho e o filho não saiba fazer boas escolhas. Então, são medos que a gente vê no dia a dia. E que talvez uma conversa, um diálogo claro, aberto, pode facilitar isso. E a gente sempre diz, não sabe por onde começar? Procure ajuda. Procure alguém que vai entender a sua dor. Porque a gente tem situações, por exemplo, de pais que não querem que a nora ou um genro receba esse patrimônio. É uma realidade. Então, existem formas jurídicas da gente trabalhar isso. Então, sempre que tiver dúvidas, procure orientação. Né? Tem pessoas hoje para ajudar, especialistas em várias áreas que podem contribuir para isso. E a Tassiana falou em diálogo, né? Como vocês percebem que o diálogo pode mudar tudo dentro desse processo? Ele é a chave de tudo, né? Assim como eu comentei da minha história, eu estava esperando um passo do meu pai e o meu pai estava esperando um passo meu. E em tantas famílias isso pode estar acontecendo, né? Pode estar acontecendo para iniciar a sucessão e pode estar acontecendo também que às vezes os conflitos se dão pela falta do diálogo. O que acontece na sucessão familiar? Você tem a experiência, que vem dos pais, dos sogros, mas você tem o novo, que vem dos novos, né? E fazer essa junção nem sempre é fácil. Vai vir conflito, porque o mais velho acha que da forma como sempre deu certo tem que continuar, e o mais novo acha, não, a gente tem que trazer a novidade. Então, se você não tiver o diálogo, você acaba destruindo, né? Você acaba não dando continuidade àquele legado. Então, o diálogo, eu digo assim, é a chave de tudo. Da nossa sucessão é o diálogo que vai fechar tudo. Não vai deixar se quebrar por conflitos e, com certeza, vai fazer com que a prosperidade venha. É muito bacana isso de se observar, que eu acho que hoje as propriedades que mais funcionam é onde a gente tem essa junção de forças. Do pessoal mais antigo, que fundou, que sabe quanto custou cada gota de suor, com quem vem estudando, com a inovação. Então, assim, às vezes quando vai só o novo, com zero experiência, achando que só o que estudou em sala de aula vai ser o suficiente, quebra a cara. E às vezes quando fica só lá no antigo, no tradicional, sempre foi assim, o mundo hoje não é mais assim. Evoluiu muito. O que era feito, sei lá, 10, 15 anos atrás, talvez hoje não traga mais a mesma prosperidade que trazia naquele período. Então, essa junção de forças abraçadas com o diálogo, eu acredito que seja uma grande chave de sucesso, né? E quais são os erros mais comuns que vocês veem nas famílias do agro hoje? Deixar para depois. Deixar para depois a conversa, deixar para depois a decisão, sabe? Adiar. Você ficar adiando coisas que não podem ser adiadas. Porque, infelizmente, acontece de percas que você não estava esperando, a gente nunca espera, mas é a maior realidade,
né? Sim. Então, o deixar para depois acaba deixando tudo mais difícil, torna tudo mais difícil. Acaba chegando num processo do inventário muito mais difícil. A propriedade que o pai fez, imaginando que fosse para tal rumo, acaba se desviando às vezes do rumo, porque ele nunca falou. Ele nunca disse, meu filho, eu quero que você siga assim, você faça dessa forma, vamos fazer juntos dessa forma. E então eles ficam adiando a conversa e aí acaba sendo um erro. É como nós falamos, né, doutora Diandra? Quando começa a sucessão? O momento é agora, né? Porque a sucessão, a gente fala de forma, no nosso ramo jurídico, que ela começa no nosso casamento. Porque lá no nosso casamento, a gente escolhe o regime de bens. Uhum. E esse regime de bens vai interferir em toda a sucessão familiar. Então, não é um assunto para depois, é um assunto para agora. Né? Talvez antes de chegar, que a gente chama de agregados, que são os noras, genros, enfim, já é o momento de sentar e conversar sobre isso. Porque cada família tem o seu caso específico, cada família tem uma dor, cada família tem uma história de vida diferente. Então, tudo isso é importante sempre levar em consideração, analisar tudo isso para que seja feito um trabalho não só jurídico, mas também um trabalho que traga harmonia familiar. Isso, esse lado humano. Acho que foi muito importante vocês viverem esse processo para vocês terem esse olhar, né? Juridicamente falando, são os agregados. Para mim, são os intrusos. Na nossa propriedade, eu sou a intrusa, né? E são vários casos que acontecem, né? Às vezes, vem para a propriedade e não dá certo. Tem muita coisa que acontece, né? Por isso que é tão importante o diálogo, né? Às vezes, uma propriedade que o filho já está tocando, né? E não faz a documentação, deixa a documentação para depois. E acaba gerando um monte de problema, porque é aquele filho que está lá, trabalhando. É aquele filho que é para ficar a propriedade, né? E então, deixa para depois a documentação, faz todo o resto. É o filho que toca, é o filho que trabalha, o filho que constrói, mas deixa para depois. E aí, depois vem muito conflito. Deixa eu aproveitar esse seu gancho, porque uma das perguntas que eu recebi no meu Instagram foi a seguinte: eu tô aqui tocando, sei lá, 10 anos, não lembro quanto tempo o cara comentou, e agora, depois que a propriedade tá toda estruturada, meu irmão que viveu na cidade, que nunca esteve nem aí pra propriedade, agora ele quer vir, ele quer tocar também. O que eu faço da minha vida agora? Como é que isso poderia ter sido evitado? Isso ainda pode ser planejado. Tá? Porque no direito a gente chama de parte disponível e indisponível. Então, aí tem uma questão que o pai possa analisar e talvez contemplar um filho que doou mais, ou enfim, produziu mais para isso, entende? Então, tem que analisar o caso bem específico para ver o que o filho contribuiu, o que esse novo filho quer, né, dessa propriedade, para aí, assim, nós saber dar um direcionamento correto. Mas existe forma, sim, talvez desse filho que ficou todo esse tempo e não quer entrar nessa briga com o irmão, de fazer esse planejamento e ficar com uma parte a mais desse patrimônio. É que quando a gente fala em sucessão, em divisão, a gente não está falando só de bens, a gente está falando de histórias, está falando de tempo, de dedicação, e ao mesmo tempo você não quer abrir mão dos teus bens, que tudo no campo a gente sabe que é muito sofrido, que é muito suado, mas em nome dos bens, muitas vezes você não quer brigar com teu pai, tu não quer brigar com teu irmão. Então, por isso que é importante a gente ter esse tipo de informação, né? E agora eu quero falar sobre um cara muito temido. O inventário. Porque tanta gente pensa nisso só quando é tarde demais. Por medo, principalmente por medo. Medo do filho falar sobre a morte, medo que o pai tem de passar esse patrimônio e o filho não saber administrar, medo de perder o poder, entende? Então, são medos, a maioria deles são medos, por isso que se deixa para o inventário. Em algumas situações, sim, se deixa para o inventário porque já existem brigas anteriores, né? Então, por isso que as pessoas vão deixando para depois. Eu acho que os principais pontos que a gente vê no nosso dia a dia são esses, sabe? Sim. E agora, sem citar nomes, obviamente, né? Gostaria que vocês comentassem de algum caso
ou que emocionou e marcou vocês, ou de uma sucessão que vocês viram que, assim, foi muito bem feita, ou alguma que foi totalmente catastrófica? Tem alguma que vocês gostariam de pontuar? Fala do caso dos 30 anos. Tá. Foram muitas vidas impactadas, então... Ai, meu Deus. A gente... Claro, todo caso tem sua particularidade. Todo caso traz uma história, né? Mas teve um caso recente que a gente trabalhou no escritório, que foi de uma senhora, né? E ela abriu esse inventário em mais ou menos 1994. Então, veio todo esse tempo rodando no meio desse processo, o advogado acabou falecendo, porque já faz mais de 30 anos, né? Então, ela achava que era impossível resolver a situação dela. E durante esses 30 anos, ela foi vendendo essas propriedades para terceiros, né? Foi vendendo e vendendo e vendendo. E o ano passado, o oficial de justiça intimou ela que ela deveria dar continuidade ao inventário. E ela nem sabia mais que estava na justiça. Querida! E ela chegou no nosso escritório desesperado, porque era uma senhora muito correta, né? E todo mundo falava para ela que não tinha como resolver. E as pessoas que estavam na propriedade queriam os documentos, né? Porque ela já tinha vendido a propriedade. Então, a gente aceitou o caso, pegamos o caso e trabalhamos nisso, né? Conversamos com todas as pessoas que já tinham adquirido esses imóveis e trabalhamos nesse processo para resolver esse problema. Então, foi gratificante de ver a senhorinha finalizando essa etapa da vida dela. Que ela não vai morrer com esse sentimento de não ter passado essa propriedade para os atuais compradores. E foi muito engraçado que quando a gente chamou os compradores para fazer a escritura no tabelião de compra e venda, que daí a gente conseguiu, os compradores não queriam fazer. Porque eles diziam para mim que era impossível resolver. Que em 30 anos ninguém tinha resolvido. E aí foi uma batalha para eu convencer as pessoas que estavam na propriedade a fazer a escritura. Elas estavam incrédulas já. Incrédulas. Foi muito, assim, até engraçado, sabe? Porque a gente não sabia mais nem o que falar para as partes. Então, e dentro dessas áreas existiam muitos condôminos, né? Uhum. Existiam mais de 10 pessoas que a gente fez reunião com essas pessoas, tudo para resolver, porque todos estavam com a matrícula paralisada, porque precisava de finalizar esse processo para dar continuidade. Então, foram muitas famílias impactadas com tudo isso. Então, foi um caso gratificante, assim, e que marcou nós. E justamente pelas pessoas não acreditar que aquilo seria possível, sabe? Imagino 10 famílias sem escritura correta, né? A propriedade ali. Imagina quantas vidas a mais impactadas, né? Sim. Porque pensando em 10 famílias, eles também teriam herdeiros e tudo mais. Então, quantas vidas vocês impactaram em um só processo? E queira ou não, era uma preocupação que eles tinham, porque a senhorinha já estava com uma idade bem avançada. Então, se ela partisse, eu acho que eles perdiam todas as esperanças de vez, né? Então, imagina o impacto que teve essa... E já tinha um filho morto, que já tinha netos. Então, tudo isso vai dificultando sempre um processo, né? E, Diandra, como foi viver isso com tua irmã e com os maridos? E como a Tassiana ajudou nesse processo? Costumamos falar que quando a gente senta para a reunião do sítio, a gente tem que separar os papéis, sabe? Ali nós não somos irmãs, nós somos sócias. Porque a partir do momento que você confunde esse papel, você pode estar afetando a tua relação, né? Nós, graças a Deus, a gente se dá muito bem, muito bem. Tanto que para você continuar um negócio, você precisa ser alguém do teu lado que você confia, que você ame, que você queira estar pertinho, né? Então, assim, a gente tem esse vínculo muito gostoso. Mas a gente sempre fala que na reunião do sítio é reunião do sítio. Não são irmãs. Não é reunião de família, sabe? Então, lá nós somos 4 sócios, como se fosse 4 empresários. E lá são negócios discutidos, né? Porque a gente precisa ter essa separação, porque você sabe que no dia a dia do trabalho surgem muitas coisas para serem resolvidas, né? E nem todas são boas, né? Tem ideias diferentes, agora a gente vai investir aonde, um quer puxar para cá, outro para lá. Então, existem esses momentos de conflito, né? Mas a gente consegue separar. E eu acho, assim, que é o maior segredo, além do diálogo. Que eu friso, é o que faz a coisa andar. E a questão do desafio, né? É, mais uma vez, a questão dos nossos maridos.
Foi um desafio muito grande, né? Porque cada família possui a sua história, como estávamos falando. A história deles era com a família deles, porque eles tinham um negócio para dar continuidade, né? O meu cunhado lá com vaca de leite, o meu marido era da cidade, cada um tinha a sua história. Então, foi um desafio muito grande chegar a esse consenso, não, o que a gente vai fazer, né? Nós queríamos tocar o negócio do pai. O pai não queria nós sem os maridos. E eles abandonaram a história deles. Então, assim, esse momento foi um momento de quebra-cabeça, mas Complexo. Planejamento, conversa. E aí a gente decidiu juntos dar continuidade ao legado dos meus pais. A doutora Tassiana foi essencial. Ela veio com o olhar humano, sabe? Ela não veio apenas com o jurídico, com o papel, pensando na escritura. Ela veio entendendo cada lado, conversando com todo mundo, entendendo o que a gente queria, sabe? Tirando a essência. Eu disse para ela tirou a essência da nossa família para ir planejar e fazer tudo corretamente, né? Porque existem diversas ferramentas de como fazer a sucessão. Então, ela veio, ela tirou a essência, ela estudou, ela apresentou as possibilidades e deu tudo certo. Então, foi essencial. Quando eu cheguei lá para atender a família, eles já estavam com uma ideia pré-pronta, né, Diandra? Que era fazer a hold familiar. Então, a gente analisou o caso, conversamos, trouxe para eles outras oportunidades, mostrei toda a questão da viabilidade e a não viabilidade e nós optamos por outro caminho, né? Exato. Que hoje ela concorda, né, que foi a melhor escolha para a família deles. Com certeza. É porque a moda, né? A gente vê muito no Instagram. Holding. Exatamente. Até chique falar, né? Holding. E aí chegou um profissional e apresentou para nós e ele vendeu só o lado positivo. Ele vendeu as 1000 maravilhas. E aí, quando você recebe só o lado positivo, né? Vamos fazer. E aí veio a Tassi, retirou, como eu disse, a nossa essência, estudou e trouxe outra ideia. No momento a gente ficou balançado, fizemos a doação da forma como ela propôs. E hoje eu entendo os motivos. Mas na época ali, tipo, parecia que a minha ideia já estava engessada para fazer outra coisa. Por isso dá a importância de você conversar com um profissional, né? Sim. Abre mais portas e a importância não somente de conversar, de você querer ouvir, né? Sim. Se tu vai lá, não, eu quero a holding, mas vamos ver o que essa mulher vai falar, né? Muitas vezes isso acontece, Sim. né? A pessoa ela escuta, mas não ouve, né? Então, isso acaba dificultando muitas vezes o processo, né? Porque nessa escolha, você tem que saber que isso impacta na tributação que você vai pagar depois, né? Você deixa de pagar, por exemplo, o fundo rural e vai pagar na PJ, no holding. Então, assim, ela trouxe todos esses pontos positivos e negativos para que a gente escolhesse. Que bacana. E vocês acham quais são os sinais que a família precisa parar e conversar sobre sucessão? Quando os filhos começam a trazer os agregados, então, filhos, filhas, né? Porque aí na escolha do regime de bens já tem que ser pensado, porque começa a sucessão aí. Quando os pais começam a ficar cansados, eles já não têm mais toda aquela energia para continuar, para dar continuidade ao negócio deles. Quando começa pequenos litígios, também é momento de conversar antes que isso se torne uma dor maior. Porque às vezes começam coisinhas, né? A gente chama de picuinha, né? Picuinha aqui, picuinha ali. Aí já é o momento do patriarca sentar, buscar informação para organizar isso, né? Quanto mais postergar, a gente entende que talvez o litígio se torne maior. E também quando essa conversa ela seja um espanto para a família, sabe? Quando você tenta falar isso e é um espanto, é um sinal de alerta. Você precisa falar sobre isso, né? Não deve correr, né? É a vez que, se isso tá me assombrando, tem uma frase que diz, se doeu, leva pra casa que é teu. Isso, não sei se já ouviram essa frase. Isso. É isso, né? É isso. Então, você tá incomodando, vamos começar a resolver, né? E sempre de uma forma leve, né? Sim. A gente tem que abordar nossos pais de uma forma leve.
né? Porque não adianta chegar impondo, né? Ou estabelecendo algo pronto, né? Ah, pai, se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Trazer de uma forma leve para você ir verificando qual que é a atitude da outra parte, ou vice-versa, né, pai com o filho, para você saber trilhar esse caminho numa forma tranquila e segura, né? A gente falou muito sobre medo, né? Para quem tem medo, eu queria conversar com meu pai, eu queria conversar com meu filho. Que dica vocês dão para quem quer começar esse processo hoje? Para quem tá assistindo esse episódio agora ao meio-dia, de repente aproveitar um ganchinho, dar uma cutucada no pai, dar uma cutucada no filho. Como é que pode começar ou como pode puxar essa conversa de uma forma que não pese tanto? Colocando os seus planos, né? Talvez questionando, pai, como você vê a nossa propriedade daqui 5 anos, 10 anos? O que você pretende fazer daqui, sabe? Que aí, talvez, no compartilhar dessas informações, dos projetos do pai, o filho também pode dizer, eu gostaria de fazer isso, colocar o que deseja, o que gostaria. E aí, dessa forma, eu acho que eles vão conseguir entender cada um o que o outro pensa, sabe? Nessa conversa, o filho vai ver se o pai planeja vender, se o pai planeja continuar. E tanto o pai também, né? Ele vai ver quais são os planos do filho. Então, é através desses questionamentos, mas que não sejam em momentos de briga, né? Que sejam momentos, assim, descontraídos. Que sejam momentos gostosos entre a família. Porque essa continuidade, ela não pode ser pesada. Ela tem que trazer leveza para todos, tem que trazer paz, tem que trazer sossego, Principalmente, não pode pesar, né? Então, assim, que seja uma conversa leve, que os projetos sejam compartilhados. E a partir daqui, um vai conhecer mais da cabeça do outro, sabe? É uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Eu sou filha única, então não moro hoje no interior, mas tô lá todo final de semana e tal. E meu pai, já cansado, não tinha muita vontade de inovar. E o meu marido sempre dizia para mim, nós temos potencial lá, né? Nós precisamos inovar. E a mãe sempre, vamos inovar, sempre para frente. Então, tinha um pedaço de terra lá, pouca terra, abandonado. E o meu marido disse, vamos arrumar. E meu pai sempre resistente, com medo que nós fosse fazer dívidas e não dar conta, né? Que é a preocupação dos pais. E a gente fez devagarinho, arrumamos esse pedaço, fizemos as cercas, enfim, tornamos aquele pedaço de terra produtiva. Então, hoje ele entendeu que também ele pode confiar em nós, sabe? Então, ainda não ocorreu a sucessão na minha família, no meu caso, né? Em que pese sou filha única. Mas a sucessão de papel, que eu digo, né? Dos papéis. Mas a sucessão humana, né? Ela já começou a acontecer de uma forma leve, de eu fazendo o meu pai confiar também em mim. Que não é porque eu saí da propriedade que eu não saberei fazer aquilo, tornar aquilo produtiva, né? E além da confiança, você demonstrou pra ele que você tem interesse de estar lá. De estar lá. Exato, que você se importa com o legado dele, que você quer que aquilo cresça, que prospere. Então, ele vai sentir essa confiança, né? Porque, às vezes, as pessoas olham a propriedade com um preço. Isso tem um preço, mas elas não olham que isso tem um valor. Porque, às vezes, aquilo pode ser mensurável em dinheiro, em preço, mas ela tem um valor que não é mensurável, né? Então, é isso que é esse amor que nos uniu, é essa forma de ver a terra, o campo, que acho que nos uniu para trabalharmos juntas. Eu tenho essa visão também. Eu não acredito em coincidência, não acredito no acaso. Eu acho que as pessoas se encontram por algum motivo. Eu realmente também tenho essa visão de, essa área de terra custa 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Tá, mas ela vale quanto? Exato. Quanto que ela vale? Quanto que vale a história inteira dos teus pais, dos teus sogros? De tu saber olhar isso com respeito, com admiração. Isso eu acho que vai muito além de qualquer papel ou de qualquer conta bancária que seja. Era o que eu dizia quando meu pai vendeu lá, né? Porque eu nasci lá no sítio. Então, lá onde eu moro hoje, com a minha família, com os meus filhos, eu nasci lá. Então, quando meu pai vendeu, pra mim, assim, aquilo foi uma dor inexplicável, sabe? Porque o preço que ele estava recebendo em dinheiro, pra mim, não pagava aquilo, sabe? Então, é isso que a gente fala, né? Esse amor, esse apego, mas é um apego, não uma coisa ruim, pesada, né? Uma coisa gostosa. Pra mim, assim, tá lá no sítio, criando os meus filhos, onde eu cresci, onde eu tive a minha infância,
não tem Impagável. dinheiro no mundo que possa me pagar isso. E quantas sucessões aconteceram antes de nós? Sim. Se a gente parar e pensar, né, nos nossos avós, bisavós, quantas sucessões ocorreram? Uhum. Muitas de forma que não foram planejadas, Sim. né? Porque as pessoas mais antigas morriam muito jovens, Uhum. né? 40, 50 anos, né? Sim. Muitos vieram de outros países, né? Então, tudo tem uma história, né? Sim. Então, isso é legal também, sabe? E a gente sempre conversa com nossos clientes sobre isso. Porque talvez lá no passado existe uma dor muito grande que vai interferir agora no momento da decisão. Eu analisando a minha história a minha família paterna, por exemplo, não teve isso de vamos sentar, vamos conversar, uma família de alemães rígidos, né? Então, o meu avô preferiu abrir mão de tudo para não ter que dividir com os irmãos dele. E, por outro lado, a família do meu marido, por exemplo, a gente já é a terceira e a minha filha já é a quarta geração na propriedade. Então, ó o peso da responsabilidade disso. É a história de uma família inteira, de anos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente falou o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo a leveza desse propósito, né? E tem um estudo, né, que fala que somente 15% das propriedades sobrevivem à terceira geração. Nossa, a gente já é recordista. Você está no recorde. Então, planejamento será quebrado esse padrão, podemos quebrar esse planejamento, né? Essa norma. Essa regra, Essa a gente regra. pretende realmente quebrar. Espero que continue com os nossos filhos também. Sim, né? Com certeza. E, antigamente, até por falta de informação, muitas Sim, vezes, sim. que acabava rasgando no meio essas histórias, muitas vezes, né? E quais os primeiros passos práticos para o produtor que quer iniciar a sucessão? Do juridiquês. Vou lá no escritório, já tenho uma coisa que eu posso fazer, é sentar, reunir todo mundo. Quais são os primeiros passos? Eu acho que os primeiros passos primeiro de tudo, fazer o levantamento patrimonial. Ter noção do que... Porque às vezes a pessoa nem sabe, né? O quanto cada coisa vale ali dentro da propriedade. Isso aí, fazer um levantamento, analisar as matrículas, né? Porque às vezes tem um penhor que não foi baixado, uma alienação que não foi baixada. Reunir toda essa documentação e procurar um profissional que vai saber te dar um norte, ó, começa por aqui, tu vai ter que primeiro fazer uma retificação de uma área, ou primeiro você vai ter que baixar essa alienação, enfim, né? E depois juntar a documentação de regime de bens, claro, dos filhos, noras, para a gente entender os caminhos aí a ser seguidos. O nosso primeiro passo enquanto advogadas é sempre humano, né? Antes dele ser jurídico. Porque nós nos importamos com o que as pessoas sentem naquele momento, né? Então, quando necessário, nós sentamos com as pessoas separado, se precisar falar com toda a família, um por um, individualmente, para entender o que a pessoa está sentindo naquele momento, o que a pessoa gostaria, quais são os projetos dela. A gente faz isso, né? A gente ajuda nessa questão do levantamento, do planejamento. E aí, depois que a gente estuda toda a história da família, aí a gente apresenta as ferramentas, né? Que são várias ferramentas. A gente pode fazer uma adoção pura, a gente pode fazer holding, a gente pode fazer um testamento. São várias ferramentas que a gente pode utilizar, né? Mas antes, o nosso primeiro passo mesmo é o humano, é conversar, é entender. E aí, depois disso, a gente parte para juntar documentação, né? E aí, a gente analisa o casamento de todos os envolvidos para ver se algum precisa alterar regime de bens, se não precisa. Que a gente faz até uma análise, por exemplo, e se o meu filho morrer antes que eu? O que você quer que aconteça com o patrimônio? Quer que tua nora fique, teu genro fique ou não? Ou não. Tudo isso a gente conversa. E às vezes tem situações que o pai não quer falar na frente do filho. Sim. Ou o filho não quer falar na frente da esposa, ou a esposa não quer falar na frente do sogro. Então, por isso que às vezes a gente faz conversas individuais para entender todo esse conceito familiar, né? E filtrar isso. Filtrar no sentido de não levar esse litígio, mas saber entregar uma ferramenta
que vai beneficiar. E todos têm que ceder também. Sim. Então, por isso que a pessoa tem que estar com uma escuta ativa também, né? Estar pronta para isso, porque talvez nós arrumando aqui vai ficar uma coisinha ali que não vai ser de encontro ao que você quer. Por isso que tem que ter esse equilíbrio. Eu brinco que é um cobertor de solteiro numa cama queen. Não vai cobrir tudo, né? Sim. Puxa um pouco pra cá, vai descobrir um pouco pra cá e faz parte. Não Nem tem... todo mundo vai estar feliz. Nem todo mundo vai estar feliz, não tem pra onde correr, né? E se vocês pudessem hoje dar um único conselho pra quem tá empurrando essa conversa com a barriga, qual seria? Não deixar, né? Porque às vezes esse empurrar com a barriga vai trazer conflitos familiares, vai trazer problemas de todas as formas, entende? Problemas de uma terra que vai ficar, por exemplo, anos lá com o inventário vai ficar enrolado, porque o inventário é um processo bem lento, né? Nós estamos com um que a gente protocolou em março, 12 de março, tá lá sem movimentação nenhuma por parte do judiciário, entende? Então, é um processo lento o inventário, é um processo dificultoso que as pessoas podem evitar se elas não deixarem para depois, não empurrar com a barriga, sabe? Com amor, eu acho que elas precisam olhar para isso. E eu sei que num almoço de domingo ninguém quer falar da morte, mas ela é certa para todos nós, Para todos. né? Ela é certa para a família inteira. Então, a gente precisa levar isso para a mesa. A gente precisa conversar sobre isso. E, como já falei, não com o peso. Conversar de forma diferente, sabe? Falando de futuros projetos. E aí, dessa forma, você vai estar evitando, muitas vezes, brigas da família. Você vai estar evitando deixar uma coisa enrolada que talvez daqui 30 anos você não resolveu, sabe? Então, eu acho que não deixar para depois é o essencial. Complementar. Isso mesmo, não deixar para depois. Porque eu penso assim, a nossa vida começa lá de criança e a gente tem um pai, uma mãe que a gente não escolhe, enfim, né? Só escolhemos nosso marido, né? Bem da verdade. E se você não puder sentar e conversar e ter um diálogo aberto entre a família, entre teu esposo, tua esposa, teu companheiro, talvez a relação também se torne difícil ao longo do caminho. Então, tudo tem que ser conversado. Por quê? Porque toda relação familiar, ela é amor, ela é cuidado, mas também ela é um negócio jurídico. Né? Então, quando a gente começar a entender dessa forma que também é um negócio, que a gente precisa pensar sobre isso e ter um diálogo aberto, eu acho que até a vida fica mais leve. Fica mais leve. Como a Diandra falou, do almoço do domingo, não que precisa ser conversado no almoço do domingo, né? Mas buscar um momento ok, buscar um momento legal. Isso. Não quando a propriedade talvez está no meio de um problema gigante. Espera estar num momento ok, dos pais estarem ok, ou quem é pai, né? No momento, não no sábado que o filho está pensando na resenha do final de semana, né? Um momento que esteja tranquilo para todos, que vai ter uma abertura maior para levantar o assunto, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes eu quero perguntar como que quem se interessou pelo assunto pode entrar em contato com vocês. Muito obrigada, mais uma vez. Queremos agradecer muito por essa oportunidade. As famílias precisam quebrar esse tabu. Então, você trazer esse assunto é gigantesco da tua parte, sabe? Pensar nisso, levar isso para as pessoas, para os mais velhos, para os mais novos. Às vezes, tem aquela coisa na cabeça, mas não consegue compartilhar com ninguém, vai ouvir e talvez vá conseguir compartilhar isso que está sentindo. Então, assim, essa tua atitude é incrível. Continue com isso, continue com o teu trabalho nas redes sociais. Você é inspiração para muitas pessoas. Você nem imagina o quanto você é grandiosa. Nossa, sem palavras. Muitíssimo obrigada. E nós, então, o nosso escritório físico é em Ipuaçu. Nós trabalhamos em 3 advogados, eu, a doutora Tassiana e o doutor Márcio. Como ela falou, sucessão familiar, planejamento sucessório, previdência rural e também trabalhista empresarial rural. Mas nós não atendemos apenas no físico, né? Nós atendemos online. Se precisar, a gente vai até a família, num horário que fique bom para si.
Como, por exemplo, esses dias a Tassi foi à noite numa família lá de Coronel Freitas Nossa. para fazer uma sucessão. Então, assim, a gente tem essa questão de entender os horários da família, a gente consegue fazer esse desdobramento para deixar todo mundo contente. Atendem toda a região. E qual a rede social de vocês? A nossa rede social, então, é o Instagram, né? Nossos Instagrams pessoais, @TassianaVisoli e @DiandraAlberici_Chamete_ADVA. Show. Meninas, eu quero presentear vocês como forma de agradecer a presença de vocês. Essa é da Diandra. Essa é da Tassiana, coleção nova. Ai, Da Povo sério? das Vacas, sim. Espero que gostem, Em espero primeira que mão. sirva. E para quem nos acompanhou até aqui, teremos o próximo episódio na quinta-feira, ao meio-dia. Acompanhe o perfil do Instagram, @Povo das Vacas Cast, que durante a semana a gente vai trazendo recortes, né, das nossas conversas aqui e também mais algumas informações por lá. Meninas, obrigada pela presença. Espero conversar com vocês novamente, porque é um assunto que rende muito, né? Muito obrigada. Agradecemos pela lembrança, pelo momento. Foi grandioso. Muito obrigada pela oportunidade e estamos aí para trocar mais informações. Obrigada e até a próxima quinta.